Sejam muito bem-vindos ao canal Caio Neuro e hoje você vai aprender o passo a passo para você conquistar um orientador. Muitos estudantes de medicina durante a faculdade têm um grande desejo de publicar artigos científicos, de fazer seu trabalho científico. Porém, o primeiro obstáculo que ele atravessa durante a faculdade é conseguir um orientador. E hoje você vai aprender os 10 passos para você conseguir um orientador na sua carreira médica. Esse passo a passo objetivo eu falo durante o meu curso, mas aqui você vai aprender de uma maneira rápida como você vai conseguir um orientador em qualquer universidade que você faz, em qualquer faculdade de medicina do Brasil. Então preste atenção que lá vem o checklist. Você precisa ser proativo. Proatividade nada mais é do que você fazer mais do que o esperado. O esperado de qualquer estudante de medicina é que ele sente lá, assista a aula, termina a aula e vai embora. Proatividade requer mais do que isso. Requer você sair da sua zona de conforto e fazer mais do que é necessário. Então, ponto 1, ser proativo. Ponto 2, você vai selecionar os professores. Como é que funciona isso? No processo você conseguir um orientador, primeiro nessa busca você vai ter que selecionar aquele leque de professores e você vai focar o seu esforço e sua energia para conseguir que ele oriente você em um trabalho científico. Como é que você vai fazer essa seleção dos professores? Primeiro você vai procurar naqueles professores que estão te dando aula atualmente, aqueles que são os que mais publicam, aqueles professores que estão sempre publicando. Como é que você vai pesquisar isso? Você pode procurar no próprio Google ou no Google Acadêmico. Você também pode ver no próprio currículo Lattes do professor quais foram suas últimas publicações, ou pode pesquisar dentro da própria faculdade se aquele professor está envolvido em algum projeto de iniciação científica, como o PIBIC, o PIVIC para universidades federais. Ponto 3 do checklist. Já que você selecionou aqueles vários professores, você agora vai começar a estudá-los. Como é estudar o professor? Nada mais é do que você pegar o currículo dele, abrir e ver quais são as áreas de pesquisa que ele mais se interessa. O que é que ele está mais pesquisando, o que é que ele mais está publicando. Porque isso vai ser o ponto inicial para você começar seus estudos técnicos para conquistar aquele professor. Ponto 4 do checklist. Você agora vai estudar o doutorado e o mestrado dele. Ah, Caio, eu preciso pegar todo aquele volume do doutorado e do mestrado e ler todo? Não, mas você precisa pelo menos saber qual foi o título do mestrado ou do doutorado e saber o que ele escreveu no resumo, o que ele estava estudando. Por que isso é tão importante? Para pensar. O doutorado geralmente é a última fase da pós-graduação que os médicos geralmente fazem. Alguns chegam a fazer pós-doutorado e outros livre docência. Porém, o doutorado geralmente é a última fase da grande maioria dos médicos que adentram nessa carreira acadêmica. Então, se você estudar o doutorado dele e com esse conhecimento você começar a iniciar um diálogo, isso vai começar a te abrir portas. Ele passou no mínimo 1 ou 2 anos só estudando aquele assunto. E quando você chega para falar de um assunto que ele passou os últimos 2 anos estudando, com certeza ele vai gerar uma maior afinidade com você. Ponto 5. Ler resumos e artigos publicados por esse professor. Então, além do doutorado, além do mestrado, você vai ver quais são os últimos artigos em revistas importantes que esse professor publicou. Ele, para publicar uma revista importante, ele passou por um processo de seleção dos editores. E isso teve correção, isso ficou muito tempo na cabeça dele. Então esse assunto ficou muito tempo na cabeça dele até ser publicado. Então quando você começar a evocar esses assuntos numa conversa informal, você já vai chamar maior atenção desse professor, porque você já está falando algo que ele já estudou, e isso gera uma maior afinidade. Ponto 6. Tudo que você quer para conquistar um orientador é gerar afinidade, é criar um vínculo com esse orientador. Nada mais eficaz do que você estudar as aulas dele antes. Antes dessa aula desse professor, estuda a aula. Mostra que você tem um conhecimento técnico eficaz, tanto para tirar dúvidas realmente pertinentes, tanto para mostrar para aquele professor que você se interessa pela matéria dele. E isso vai aumentando esse grau de afinidade. Ponto 7. Seja participativo. Faça dúvidas no final. Mas não seja aquele cara chato que pergunta qualquer coisa só para mostrar que leu a matéria, só para mostrar que sabe o assunto. Seja aquela pessoa que faça perguntas decisivas, assertivas, que realmente tiram a dúvida que é de todos da sala. Então, para você realmente fazer perguntas assertivas, volta lá no outro tópico e entra naquele tópico de realmente estudar a matéria daquele professor com antecedência. Então, estudar a matéria com antecedência e fazer perguntas assertivas no final, isso vai gerar um vínculo entre você e o professor que você espera que seja o seu orientador. Ponto 8, e muito importante hoje em dia,
é ser participativo nas redes sociais daquele professor, é interagir com aquele professor. Hoje todo mundo está no digital. Você só está mexendo hoje por causa da internet, do YouTube, do Instagram. Então, faça isso com o seu professor. Mostre para aquele professor que você valoriza o trabalho que ele está fazendo nas redes sociais. Demonstre que você é participativo. Interaja, comente nos seus posts. Faça publicações nos stories e marque aquele professor de coisas relevantes. Ele vai se sentir importante, ele vai começar a te compartilhar e vai começar a te notar, que é o diferencial para você realmente conquistar esse orientador. Ponto 9. Levar um projeto de pesquisa pronto. O que é isso, Caio? Muita gente vai atrás de um orientador achando que ele vai te dar um projeto de pesquisa, que ele vai te dar já um projeto pronto para você ali se debruçar e fazer alguns detalhes. Não, a grande maioria dos professores, orientadores, eles são médicos. Ele tem uma vida atarefadíssima. Ele tem família, ele tem tudo que você tem, ele ainda é médico e ainda tem que dar conta de hospital, de clínica. Então tudo que ele quer é menos trabalho. Então quanto menos trabalho você levar para ele, mais ele vai ficar feliz e orgulhoso. Então faz um projeto de pesquisa, não precisa estar completo, mas escreve o que você quer pesquisar, a metodologia, como você vai fazer de uma forma bem amadora, como se diz. Não precisa ser nada bonito, mas entrega algo material para aquele professor, para aquele orientador, porque assim ele vai realmente sentir que você está dedicado para fazer aquele projeto de pesquisa com ele. E o ponto 10, aprenda as ferramentas de pesquisa. Se você ainda não sabe manusear o Mendeley, que é um referenciador de bibliografia, para você não precisar toda hora estar atualizando suas referências bibliográficas, o SPSS, que é um software de estatística, que você pode fazer as estatísticas do seu trabalho, o próprio Google Acadêmico, a Plataforma Brasil, que é a plataforma onde a gente coloca nosso trabalho para ser aprovado no Comitê de Ética. Então todas essas plataformas, se você tiver um mínimo de conhecimento, isso já vai te deixar à frente daquele aluno que é ser orientado por aquele professor e não sabe de nada. Conhecer essas ferramentas faz com que o orientador ele te chame para os projetos de pesquisa por causa do seu conhecimento técnico. Então saber uma coisa que ninguém sabe, ou saber uma coisa que pouca gente sabe, vai te dar o diferencial para você conseguir o seu orientador. Então realmente, se você quer conquistar o orientador, se você quer realmente seduzi-lo para que ele possa te orientar no seu trabalho, faça esse checklist. Segue esses 10 pontos que eu deixei aqui e você conseguirá o seu orientador na faculdade que você fizer, no lugar onde você fizer. E não perde tempo. Isso funciona, já foi aprovado, já foi comprovado pelos meus alunos e todo mundo que seguiu esse checklist conseguiu aquele professor ser o orientador que ele sempre sonhou. Como dica bônus que eu vou dar para vocês, pense a longo prazo. O seu currículo ele vai ser formado aos poucos durante a faculdade, mas ele vai ser sua carteira de identidade para abrir as portas que você precisa no mercado de trabalho. Então, seguindo esse checklist, você vai conseguir ser orientador, vai conseguir publicar seus artigos científicos e, além disso, vai ter um currículo dos sonhos para conquistar a tão sonhada vaga na residência e para conquistar a sua carreira médica que você sempre sonhou. Não esquece de curtir, comentar, se inscrever aqui no canal e compartilha com seus amigos de medicina. Valeu!